Que a paz de Jesus ressuscitado, o amor de Maria, estejam sempre no seu coração e na sua vida. Hoje é quarta-feira da oitava da Páscoa. O Evangelho de Lucas está no capítulo 24, versículos de 13 ao 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu." Então Jesus lhe disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros, e estes confirmaram: "Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É bonito perceber que o Mestre ressuscitado vai ao encontro da falta de fé por não conseguir compreender o mistério e por isso toma conta e amedronta o coração dos discípulos. 2 deles deixam o grupo e fogem para Emaús. Mas no caminho o Senhor os encontra. No caminho da fuga, o Senhor os alcança. E vai falar ao coração deles sobre a Escritura. Vai procurar esclarecer aqueles 2 discípulos, fracassados na fé, na sua esperança, que o Cristo precisava sofrer para conseguir entrar na sua glória. Esse embate com o pecado e a morte era necessário para que a glória de Deus se manifestasse na glória que era para ser oferecida a todos os homens. Jesus está com eles e eles não o reconhecem. Mas a presença daquele forasteiro é tão gostosa, traz tanta paz ao coração, faz o coração arder, que eles convidam aquele homem para ficar com eles aquela noite em Emaús. "Fica conosco, é tarde, a noite já vem chegando." E o ressuscitado entra com eles no povoado de Emaús.
entra com eles na casa, senta com eles na mesa e toma o pão. Aquele jeito de pegar no pão era conhecido. O ressuscitado ergue o pão e reza, abençoando. Aquela oração, aquele jeito de pegar no pão era muito familiar. Mas ninguém partia o pão como Jesus. O jeito de partir o pão era muito próprio de Jesus. E foi nesta hora que a cegueira espiritual, ela é curada pela luz da ressurreição. A inteligência daqueles homens, a fé daqueles homens são iluminadas pela luz do ressuscitado. E eles percebem com muita clareza que não estão diante de um desconhecido, mas de um amigo que volta a se fazer presente. O Mestre ressuscitou. E no momento em que Jesus ressuscitado percebe que a fé que vacilava agora está curada e forte, ele desaparece diante dos olhos dos discípulos. Ao mesmo tempo que permanece de forma sacramental, porque o pão partilhado ficou na mesa. E esse pão partilhado, abençoado pelo ressuscitado, é Eucaristia. Fortalecidos pela Eucaristia, pela presença do Cristo no pão, eles se alimentam, comungam com a ressurreição, se enchem do Cristo e retomam o caminho, voltam ao ponto de partida para anunciar aos outros a experiência que tiveram do ressuscitado, para atestar aos outros: Jesus está vivo. Este é o sentido da Eucaristia na vida de todos nós. Porque a Eucaristia é Jesus vindo caminhar conosco, vindo curar a nossa falta de fé, iluminar nossa razão, nos fazer compreender as Escrituras, revela o mistério. A presença de Jesus na Eucaristia aquece o nosso coração, faz com que ele comece a arder, justamente por sentir que estamos diante do Senhor, vivo, ressuscitado. A Eucaristia é alimento que nos faz retomar o caminho, pois é encontro com Cristo e quem com ele se encontra não foge, mas retoma o caminho para evangelizar. Pois contar ao outro que esteve com o ressuscitado, contar ao outro a experiência que fez com o Mestre é evangelização. E o mundo carece desta evangelização que se dá a partir do testemunho. Quão delicado, quão gentil é o ressuscitado. Ele podia ir para a sua glória e não mais querer olhar para os humanos. Mas ele continua insistindo em permanecer com os homens. Afinal, foi para eles que ele veio. Foi por eles que ele entregou a sua vida. E é por eles que ele resgata a sua vida e abre à humanidade a glória da salvação. Como os discípulos de Emaús, vamos também nos alimentar do ressuscitado para anunciar a todos que Jesus está vivo, que ele ressuscitou. Que Jesus ressuscitado te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.